Você já sentiu o cheiro de carro antigo? Aquele cheiro misturado de banco de vinil, gasolina e nostalgia? Se você viveu a infância ou adolescência entre os anos 80 e 90, sabe exatamente do que estou falando. Era como abrir a porta de uma máquina do tempo toda vez que entrava num carro daquela época. Um simples giro na chave e pronto, começava uma aventura. Lembra daquele som do motor engasgando antes de pegar? Ou do barulho do toca-fitas engolindo a fita do seu artista preferido? Isso sem falar na emoção de ver um parente estacionar um carro diferente na frente da casa da avó no domingo. Os carros daquela época eram quase personagens das nossas histórias de vida, e não estou falando só de quem dirigia. Às vezes, a gente era só o copiloto, ou o moleque que ficava no banco de trás, olhando a rua passar e imaginando como seria quando tivesse o seu próprio carro. Tinha algo mágico naqueles momentos. Era como se tudo fosse possível. Quem nunca brincou de dirigir com o volante solto de um carro velho no quintal? Quem nunca se escondeu atrás de um Chevette estacionado na rua para jogar esconde-esconde? Ou ficou sonhando acordado só de ver um Opala passar devagar, com os vidros abaixados e uma música tocando no volume certo? Os carros dos anos 80 marcaram uma geração inteira. Eram mais do que máquinas. Eram testemunhas de momentos que moldaram quem a gente é hoje. Eles estavam lá quando a gente cresceu, quando a gente se apaixonou, quando a gente descobriu o mundo com olhos curiosos e um coração acelerado. E é por isso que hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar para aquela época mágica em que cada carro tinha uma alma, cada modelo carregava um estilo de vida e cada memória parecia ter sido construída no banco de trás de algum carro antigo. Prepare-se para reviver lembranças incríveis com os carros que marcaram os anos 80. Aumente o som, aperte o cinto e vem com a gente nessa viagem nostálgica, porque aqui a gente gosta e pronto. Nos anos 80, o Brasil vivia um momento único. A democracia estava sendo reconquistada, a música nacional estava em alta e as ruas eram tomadas por carros que hoje são verdadeiras relíquias. Era uma década em que tudo parecia ter identidade própria, inclusive os carros. Carros como o Chevrolet Opala, o Fiat 147, o Volkswagen Fusca, o Gol BX e, claro, o lendário Santana, povoavam as ruas com suas cores sólidas, faróis quadrados e um charme que não se vê mais hoje em dia. Naquela época, o carro era mais do que um meio de transporte. Era status, era orgulho, era símbolo de conquista. Ter um carro novo na garagem era como dizer para o mundo, eu consegui. E cada modelo vinha com a sua personalidade. O Opala Diplomata, por exemplo, era carro de família que queria conforto e prestígio. O Gol BX era o queridinho dos jovens, esportivo, leve e com um jeitão moderno. Já o Chevette era simples, resistente, companheiro do dia a dia. E o Fusca? O Fusca era o carro do povo. Estava em todos os lugares, com todas as pessoas, um verdadeiro ícone da cultura brasileira. Me lembro com clareza de um domingo em especial. Meu tio Zeca chegou na casa da minha avó dirigindo um Santana branco, novinho. Era o primeiro carro zero da família. Ele desceu do carro com um sorriso que parecia de criança. Todo mundo correu para ver. Olha o painel digital, gritou meu primo maravilhado. Aquilo era tecnologia de ponta na época. Lembro também daquelas viagens apertadas no Chevette do meu pai. A gente ia para a praia com o porta-malas abarrotado, a janela aberta e o som tocando Legião Urbana. Era desconfortável? Talvez. Mas éramos felizes. O carro fazia parte da aventura. E quem nunca lavou o carro com o pai no sábado de manhã? Aquela espuma branca escorrendo, o cheiro de cera, o pano velho secando o capô com carinho. Era um ritual. Um momento de conexão. Você sabia que o Gol GTI de 1989 foi o primeiro carro nacional com injeção eletrônica? Isso mesmo, um marco na nossa indústria automobilística. E o Monza, lançado em 1982, foi durante anos o carro mais vendido do Brasil, símbolo de sucesso na... Outra curiosidade interessante é sobre o Fiat Uno Mille, lançado no fim da década. Ele veio como uma solução mais econômica no momento em que o Brasil enfrentava a inflação alta, pequeno por fora, espaçoso por dentro, e virou o queridinho dos motoristas de aplicativo muitos anos depois. E lembra do toca-fitas com fita cromo? Tinha que apertar a caneta Bic para rebobinar. Se a fita embolasse, era o fim do mundo. Os mais espertos gravavam suas próprias coletâneas com músicas gravadas da rádio. Era o nosso Spotify manual. Essas histórias todas não são apenas lembranças. São retratos de um tempo em que a gente se permitia viver com mais simplicidade. E quer saber o mais curioso? Esses carros ainda vivem. Muitos deles estão sendo restaurados, colecionados, celebrados. Mas calma, ainda não chegamos na melhor parte. Nos próximos minutos, vou te mostrar por que esses carros seguem despertando tanta emoção, mesmo décadas depois de terem saído de linha. E se você ficou até aqui, é porque esses sentimentos também moram no seu coração. Sabe o que é mais bonito de tudo isso?
é perceber que os carros dos anos 80 continuam vivos na nossa memória. Eles não eram apenas veículos, eram parte da família. Estavam lá nos melhores momentos, e às vezes nos piores também. Ajudaram a construir quem a gente é hoje. Muitos de nós aprendemos a dirigir num Opala ou num Fusca. Muitos deram o primeiro beijo no banco de trás de um Del Rey. Muitos choraram uma despedida na calçada, com um Monza partindo devagar. São carros que acompanharam emoções intensas, que ajudaram a costurar as lembranças da nossa história. E mesmo agora, tantos anos depois, basta passar por um evento de carros antigos ou ver um desses modelos na rua para o coração acelerar. O tempo pode ter passado, mas a conexão emocional permanece. Porque onde há lembrança, ainda há vida. Hoje em dia, tem gente que restaura essas máquinas com carinho. Outros colecionam como se fossem joias. Alguns apenas olham com saudade. E todos, sem exceção, reconhecem o valor afetivo que essas relíquias carregam. E você? Qual carro marcou a sua vida nos anos 80? Qual modelo te traz aquela lembrança boa, aquele cheiro de infância, aquele som de risada na estrada? Conta pra gente aqui nos comentários. Seu depoimento pode emocionar outras pessoas também. Vamos construir juntos esse álbum de memórias coletivas. E se você gostou dessa viagem no tempo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com quem também viveu essa época e se inscreve no canal. Aqui, a nostalgia tem vez, tem voz e tem motor roncando. Nos vemos no próximo episódio, porque aqui a gente gosta e pronto.